Olá, o Clube de Leitura está começando. Eu sou Mayara Drummond e eu estou aqui com a Renatinha Barros. Seja bem-vinda, Renatinha. Olá, Mai. Olá, amigos. E hoje a gente vai abordar a obra Sol nas Almas, de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Essa aqui é a primeira edição publicada pela SEC, que é pela Comunhão Espírita Cristã, uma capa dupla. E agora a gente tem a nova versão desse livro, publicada em parceria com a FEB Editora, a primeira edição que a gente está abordando aqui hoje. E essa obra, então, temos um autor espiritual e um autor médium, né? Valdo Vieira e André Luiz. Quem são eles, Renatinha? Mai, Valdo Vieira foi um dos médiuns que mais trabalharam com Chico Xavier. Ele nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, em 1932. E se conheceram em meados de 1950, em Uberaba, onde psicografaram inúmeras obras espíritas e até mais ou menos a década de 1960, quando Valdo vai para o Rio de Janeiro. E continua sua obra, psicografando obras espíritas, mas de forma já individual. E eles publicaram muito, às vezes o Valdo psicografava a página ímpar, o Chico a página par, não é? Eles têm obras conjuntas assim, bem interessantes no aspecto mediúnico, inclusive, né? Exatamente, Ambos tinham uma conexão muito forte, Enquanto eles, em cidades separadas, às vezes Chico psicografava um capítulo, enquanto Valdo psicografava outro, e como continuidade, Então a conexão era muito forte entre ambos. E André Luiz, o Valdo também tem, parece que uma conexão um pouco mais afinada com o André Luiz, Ele escreveu bastante, psicografou bastante obras do André Luiz. Exatamente, André Luiz é um dos que mais falam, sobre o mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual. Então, ele faz essa parceria com Valdo Vieira, trazendo esses detalhes, de como é o mundo na vida espiritual para nós. André Luiz, o seu primeiro livro psicografado foi Nosso Lar, que traz também essa ideia do funcionamento do nosso mundo espiritual. E também Ele tem um outro livro muito conhecido também, que é publicado pela FEB Editora, do Valdo, porque o Nosso Lar é Chico com o André Luiz, Do Valdo com o André Luiz, que é o Conduta Espírita, Que é um livro que nos guia muito, Eu sinto, assim, é uma percepção minha particular, que o André Luiz, ele tem um pouco desse viés de nos trazer um pouco dos nossos hábitos, da nossa conduta, da nossa ação, uns roteirinhos, E acho que esse livro, que chama Sol nas Almas, é bem nesse sentido, Exatamente. André Luiz tem realmente essa pegada, mais da conduta, de como da codificação espírita realmente, mas da conduta de como nós aqui encarnados temos que nos conduzir, na nossa seara espírita, no nosso trabalho espírita. Então, o Sol nas Almas é justamente sobre isso, um sol nas nossas vidas, como se fosse um roteiro, para trazermos a nossa vida prática e a nossa vida também na seara cristã. E o prefácio, trazido por Emmanuel, como coordenador, das obras que estão associadas, inclusive, com o Chico, essa obra do Valdo, mas associada aí a esses trabalhos. E ele vai falar um pouquinho desse sol, que é o espiritismo também para as nossas almas, E ele tem 70 capítulos, Renatinha? Isso, exatamente. Tem bastante roteiro aí, Exatamente, são 70 capítulos. Eu gostaria de ler um trechinho só do prefácio, Sol nas Almas. Pensando nisso, André Luiz, com muita felicidade, compara a doutrina espírita, cristianismo redivivo, a sol nas almas. Se o sol é vida e luz, o espiritismo é amor e verdade, ambos vertendo a jorros de vitalidade e calor das esferas maiores. Nossa, é lindo demais. É poético. É poético. E a Renatinha também selecionou um trecho aqui pra gente fazer um gostinho de leitura, do capítulo 58, Medida Espírita. Quer começar pra gente, Renatinha? O capítulo 58 começa assim: Não te esqueças de que o espiritismo não é simples religião, igual às demais. É um método de viver. Exatamente o que a gente estava comentando aqui, Não só a esperança que encoraja, nem só argumento que edifica. Não só palavra que brilha, nem só meditação que esclareça. Mas, sobretudo, roteiro condutor.
E ao final do capítulo, André Luiz nos traz: aceitar simplesmente um princípio ou os princípios espíritas, sem vivê-los, será decerto para aquele que assim procede amesendar-se no pão da consolação, rejubilar-se na festa, figurar na estatística, aderir a opiniões ou transmitir informes construtivos que não passam da boca, mas realmente ainda não é ser espírita, conforme o espírito de verdade. Recebemos o chamado. O que é interessante é que ele traz justamente essa vivência do espiritismo, né? E não só da boca para fora, mas sim da fé raciocinada, que nos traz o convite ao espiritismo. Não mais essa questão dos rituais, mas de fato de ser, né? De ser conforme o nosso modelo, o nosso guia, que é o que o Espírito Verdade traz para a gente, né? Que a gente também tem que vivenciá-los. Ele vai falar, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, primeiro ele vai falar amai-vos, depois instruí-vos, né? Então, não adianta só a gente se instruir se a gente não amar, né? Então, é belíssimo essa passagem. Então, se você gostou da obra, a gente vai estudá-la a partir da próxima terça-feira, às 19 horas, no programa Clube de Leitura ao vivo, no canal do YouTube da FEB Lives, durante um mês. E vamos ter uma equipe ainda maior e vocês podem comentar, fazer as perguntas, estaremos todos lá para discutir conjuntamente. E a gente vai ter uma pergunta final agora, que a resposta vai estar no programa. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: segundo André Luiz, na obra Sol das Almas, o que é SOS? Letra A, saber a doutrina, orar pelos aflitos, socorrer os necessitados. Letra B, silêncio diante do caos, oração à frente do desafio, serviço perante o mal. Ou letra C, sentir com Jesus, orar com vigilância, servir sempre mais. Essa tá difícil, hein? Então, discuta conosco a resposta no Telegram, @Clube de Leitura _FebTV, e veja conosco todo esse estudo e a resposta também da pergunta na próxima terça-feira, às 19 horas, no YouTube da FEB Lives. E agradeço a sua participação, Renatinha. Obrigada, Mai, e até a próxima.